precisando fazer gol, passa 5, 10, 15, 20, 25 minutos. O nervosismo não consegue aí, né? fazer gol, automaticamente gera, de fato, um certo desespero. E isso atrapalha o atleta dentro de campo. Hoje não. Hoje o Flamengo já classificado na Libertadores, o Flamengo vindo de uma vitória importante contra até então líder do Campeonato Palmeiras fora de casa, o Flamengo está muito mais leve e demonstrou dentro de campo. Assim, ganhou o jogo de 5-0, foi um recital e realmente esse Flamengo assusta. Esse Flamengo é o Flamengo que vai chegar e vai brigar por todos os campeonatos. Eu citei a Libertadores porque o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, eu acho que ninguém aqui está surpreso, né? A gente espera isso do Flamengo. Pela qualidade. O fora da curva é a Libertadores. Foi bem fora da curva, né? Bem fora da curva. A campanha do Flamengo foi bem ruim na primeira fase da Libertadores. Não só em termos de resultados, mas de desempenho também. O Flamengo, se a gente for voltar na Libertadores, vai pensar o quê? Um bom primeiro tempo contra a LDU no Maracanã, que o time sufocou a LDU não conseguia passar do meio campo, fez 1-0 e tal, aí depois no segundo fez o segundo gol e administrou o resultado. Mas nos outros 5 jogos, o Flamengo não jogou bem na Libertadores. E no Brasileiro, ótimos jogos. Sim. Contra o Inter em casa, empatou, mas jogou muito bem. Corinthians, Juventude, hoje, Palmeiras fora. É o contrário daqueles exemplos. O Flamengo só foi dominado um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi pro Cruzeiro, que aliás é a única derrota do time no campeonato. Nos outros jogos, mesmo quando não ganhou, o goleiro adversário trabalhou muito bem, que foi o caso do goleiro do Vasco, do Léo Jardim, que agarrou pra caramba. O Inter, o Flamengo merecia ter vencido na estreia do campeonato. Na maioria das partidas, o Flamengo teve todo o protagonismo. A exceção foi o jogo contra o Cruzeiro, que foi uma vitória justa do Cruzeiro. Jogando bem no campeonato, que é a prioridade, né? Clara e aberta do Flamengo desde sempre, dizendo que o brasileiro é a prioridade. Não estou dizendo que isso tem a ver. Claro que o Flamengo gostaria de ter jogado melhor na Libertadores, tinha time para jogar melhor, tinha time para ter feito mais pontos, para estar brigando pelas melhores campanhas, para ter passado em primeiro. É porque o grupo era fácil, né? E talvez isso tenha sido até uma armadilha. Na questão da interpretação de estabelecer prioridade, onde é que eu vou me preservar um pouquinho. Vou ganhar quando eu quiser. E eu acho que o primeiro tempo contra o Tátira aconteceu um pouco isso. Pode ser, aí por isso que bate o desespero. Era assim, aquela atmosfera de vai ganhar e vamos ganhar. Eu achava, inclusive eu tinha comentado em casa, o Flamengo vai fazer o gol, assim, até os 20 minutos já tá 2-0 pro Flamengo. E eu acho que eles esperavam isso também, né? Tem um feeling, assim, o cara sente isso, o cara faz a leitura, não vai acontecer. Então você passa o tempo, não consegue fazer gol. Você começa a escutar um zum no estádio, que é normal. Você fala, meu Deus, tem que fazer gol. Então realmente influencia muito. Agora tem um cara que está pedindo passagem nesse time do Flamengo, não pelos gols hoje, é o Luiz Araújo. Assim. Hoje ele é um titular do Flamengo e, de certa forma, ele coloca uma pulguinha na orelha do Felipe. Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários e comece ainda hoje. Felipe Luiz, por quê? Porque se o Felipe Luiz tem o De La Cruz e o Jorginho no Mundial, é bem provável que o Jorginho seja reforço do Flamengo no Mundial, o Felipe tem jogado muito com o Gerson aberto pelo lado direito, com o Pulgar e o De La Cruz, ou o Jorginho e o Arrascaeta mais adiantado, né? Em tese, o Luiz Araújo vai brigar por uma posição com o Bruno Henrique, com Cebolinha, com Michael, hoje eu acho com que tá Pedro, né? Então, mas hoje ele coloca uma pulguinha Se fizer a comparação com Cebolinha e Bruno Henrique, eu acho que o Luiz está na frente. Muito na frente. Dos pontas, hoje ele é o melhor, né? Assim como eu acho que, inclusive, o Varela tá hoje o Varela jogou, tá jogando bem. Eu acho que ele ganhou a posição. Eu acho que o Varela ganhou a posição eu acho que hoje de um atleta da seleção brasileira, que é o Wesley. Agora é um jogo... Aliás, o Varela vem se desenhando desde o começo do ano com o Felipe e o Boto, rasgando elogios, anunciando que querem renovar com ele, jogou de lateral esquerdo, de direito, sempre muito elogiado. De volante. Palmeiras. De volante. Eu não vi a coletiva do Felipe, não sei se isso foi perguntado a ele, mas eu concordo com o nosso Felipe aqui. Eu acho que hoje não foi questão de minutagem, de preservar o Wesley, não, até porque ele vai para a seleção. Eu acho que hoje o Felipe quis premiar o Varela e mostrou, ó, esse cara aqui vai ser meu titular, ou tem grande chance de ser o meu titular. Assim, o Wesley caiu e o Varela subiu, são as duas coisas, né? E a Arrascaeta chegou hoje a 9 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cara, e o Pedro, só retomando assim, porque o Felipe fala muito em estado físico do Pedro, né? Pelo menos nas vezes em que fala publicamente do Pedro, o Felipe tem falado de questões físicas. Eu acho que é uma questão de ritmo, né? O Pedro ficou quanto tempo sem jogar por causa da lesão no joelho? 7, 8 meses. 7, 8 meses. A gente viu uma situação muito parecida com o que viveu o Neymar. O Neymar voltou, se eu não me engano, deve ter jogado 7, 8 jogos seguidos. Teve a lesão muscular. O Pedro, ele voltou... Mas jogou 7 seguidos até a lesão muscular. Então ele teve a lesão muscular, que é um processo completamente natural de jogadores que voltam de lesão de longo tempo.
ter lesões musculares. O Neymar, acho que faltou ali o time do departamento médico com o Neymar e o Neymar também ter o discernimento do momento e falar, cara, eu prefiro descansar nesse terceiro jogo e aí jogar o quarto jogo. Ele jogou 7 seguidos, teve a lesão muscular. O Pedro parece que tem uma conexão, né, com o departamento médico de ir numa questão, né, de progressão. Então, e se acostumando fisicamente com o jogo. Eu não sei se hoje o Felipe tem a certeza de que o Pedro é titular. Eu tô com o Eric. No modo que ele tem jogado, o modo como ele quer ver o Flamengo jogar. Eu hoje, por exemplo, digamos que fosse um jogo decisivo no Super Mundial, tá? Contra o LAFC, que é a terceira rodada. Eu não sei se o Pedro seria hoje o titular do Felipe Luiz. Não sei, assim, tenho dúvida mesmo. Eu penso diferente, eu vou com o Dena nessa. Eu acho que o Pedro é o titular do Felipe. Acho que são situações realmente físicas, assim, de estar 100% fisicamente, estar preservando o cara. Assim, eu vou colocar você para começar a jogar realmente quando estiver bem, né? Porque eu preciso de você bem 100% para nos ajudar. Então vai entrando. Hoje, por exemplo, na assistência que ele dá, foi até bem, né? Ele faz muito bem, né? Ele faz o combate, ele rouba a bola, ele consegue derrubar o cara na força, né? Então, assim, eu acho o Pedro um ótimo atleta e tem uma coisa que é muito natural, como o Denilson falou. Muito tempo machucado, quando o cara volta de uma lesão, assim, depois de tanto tempo, é natural, inclusive, começar a sentir dores em outros lugares. Porque o cara tem que fazer reforço físico todos os dias, o cara tem que trabalhar todos os dias. A gente não sabe qual é o teor da dor que ele tem sentido, né, de repente, em outros lugares, porque é normal. Não tem condição de ficar 7, 8 meses parado sem jogar, depois voltar a jogar e não sentir dor. Então, assim, faz parte do processo. Creio que ele é o titular do Felipe. Eu não acho que ele tenha perdido a posição. Não acho que ele seja um reserva do Flamengo, mas eu acho que as decisões de escalá-lo ou não desde o início não são apenas físicas. Eu acho que o Felipe também tem considerações táticas a fazer em relação a essa junção, essa é a minha dúvida. A união dele com o Arrascaeta e a questão da pressão. Mas eu tenho certeza que ele vai ser titular muitas e muitas vezes ao longo da temporada, porque ele é um jogador especial. Você vê, no jogo contra o Tátira, que era um jogo decisivo, ele até foi o titular, né? Os dois juntos. Ele começou com o Arrascaeta e com o Pedro, né? Mas aí hoje ele já preferiu o Bruno Henrique. Contra o Palmeiras sem o Pedro, mas aí também pode se dizer Palmeiras, do gramado sintético, né? Então tem uma série de variáveis. E tem um ponto também que eu acho importante, assim, desde que o Felipe Luiz assumiu o time profissional do Flamengo, ele só está tendo o Pedro agora, né? Então ele não teve o Pedro no começo do trabalho dele ano passado e nem no início dessa temporada, né? Ele foi ter o Pedro agora, sei lá, um mês e meio atrás, né? Que o Pedro voltou. Então ele ainda está conhecendo o Pedro, né? E que jogo bom para lateral, hein, Losetti? O Varela, assim, ele está ganhando espaço, confiança. O Rizek falou aqui do processo de renovação, né? Do carinho, né, da diretoria com ele para dar confiança para ele. Mas é o típico jogo que o lateral adora. Você não tem ninguém marcando, você tem todo o corredor, né, livre, então você vê o cruzamento. Antes desse cruzamento ele já tinha feito uma outra jogada também com a mesma liberdade, né? Fala muito tempo ele quase fez um gol. Fala muito da questão tática da equipe do Fortaleza, né? Porque se a gente analisar, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no telão o primeiro gol, num belíssimo passe do Léo Ortiz, que vive também um grande momento, o Fortaleza sempre chegando tarde e sempre marcando de longe. Ô, Denilson, pra mim, assim, é óbvio que o Sport é o pior time do campeonato, a tabela não deixa mentir, é o pior time da história dos pontos corridos em pontuação. Mas pra mim, o time menos mobilizado do campeonato é o Fortaleza. O Fortaleza é o time que menos compete. Fortaleza nos jogos é uma coisa assustadora. Ele começa já num nível de competitividade muito baixo e vai baixando ainda mais. Lembra domingo passado? A gente estava aqui nesse mesmo fechamento. Contra o Cruzeiro. A imagem do Tite chorando no banco de reservas, o Vojvoda indo para a coletiva dizendo que não queria responder a nenhuma pergunta porque não estava em condições. E aí o Fortaleza viaja até a Argentina, faz um jogo ali pau a pau com o Racing e tal, consegue a classificação, que era o mais importante, mas aí volta a ter uma atuação dessa hoje no Maracanã constrangedora. Mas o Marcelo, quando ele dá entrevista, o presidente, ele fala assim, acertadamente, ele chama a responsabilidade para si e fala, olha, eu confio no Vojvoda, confio no trabalho, vou manter. Agora, a nossa realidade é brigar para nos mantermos na primeira divisão. Eu acho que isso é um sinal claro para os atletas, para todos, assim, olha só,
Para quem estava pensando aí que a gente vai brigar por Libertadores, para quem estava pensando que a gente vai brigar em grandes coisas, irmão, a gente tem que competir. Porque para nós nos mantermos na primeira divisão, eles têm que ter um nível de competição muito maior do que o que nós estamos tendo, que entra no que você falou agora. Então acho que foi muito assertivo assim, essa entrevista do presidente do Fortaleza, né, ao chamar a responsabilidade para si e dar uma resposta contundente, né, uma mensagem contundente para todos do staff, para todos do elenco, que não tem que pedalar, porque se não pedalar fica complicado. Só para finalizar do Varela, o GE trouxe uma informação ontem de que o empresário do lateral é aguardado essa semana para renovar o contrato. Mas essa é uma história que começou na reapresentação do elenco. Quando o Felipe Luiz e o Boto chegaram para o Varela e falaram assim, a gente vai renovar com você. E a época ele estava embaixo, ele falou, sério, vocês gostam de mim? Porque a torcida não gostava tanto. A torcida tinha uma certa resistência. Sim. Não, a gente adora, a gente quer renovar. E aí estão trabalhando para isso. E segundo o GE trouxe informação, nessa semana deve ser renovado o contrato com o Varela. Você vai falar do gol... Do gol, mas... Do gol ou do passe do Léo Ortiz? Do passe meio gol, né? Porque ele deixa o Arrascaeta na cara do gol. A gente tem a sonora do Léo Ortiz comentando, né? Falando sobre a gente tem a sonora. Sobre esse passe, né? Sobre essa assistência para o Arrascaeta. Vamos ouvi-lo. Da característica que não só eu, mas como os outros zagueiros têm, ele fica buscando essa bola entre linhas. Dessa vez foi um passe já direto para gol, né, e não para ele dar uma assistência. Feliz por fazer o que o nosso jogo pede, de construir desde trás e poder ajudar com uma assistência. Cara, separamos aqui o lance, ó. Eu vou ficar aqui atrás do meu parceirinho, só para mostrar para vocês aí de casa. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse lance, tá? Primeiro, enfim... solta o lance. Olha a visão que tinha o Léo Ortiz, né? Ele tinha a visão do Luiz Araújo, que a gente acabou destacando aqui também, e tinha o bom posicionamento do Arrascaeta, que essa aí eu acho que é uma virtude que tem o Arrascaeta, de se posicionar sempre, né, para fazer o domínio orientado, que a gente fala agora na linguagem do futebol atual, né? Ele sempre se posiciona para fazer o movimento para finalizar. O Arrascaeta, acho que Cano, alguns poucos jogadores têm uma facilidade de dominar e finalizar, quando não finalizam de primeira. Volta o lance na origem, para eu citar duas situações de dois jogadores, até dividir com o Felipe Melo, que era especialista na função. Olha a liberdade, olha a liberdade que o Léo Ortiz ele encontra até esse momento. Ó. Você tem o Prior aqui, jogador do Fortaleza, que poderia acelerar, aí vai dessa situação... sem energia do Fortaleza, né? Porque ele acelera. Tá fácil, né, cara? Tá fácil. Não, então, ele acelera aqui, ele faz o Ortiz pensar numa outra situação. Ou o Daverson, da mesma forma. Ele tenta acelerar só para fazer o jogador pensar numa outra situação, num outro passe. O Léo Ortiz tem toda a liberdade. Solta para mim, por favor. Ele tem toda a liberdade, ó, para pensar o que ele vai fazer. Ele levanta a cabeça, ó, a tranquilidade. E aí, o que acontece? O gol, o último detalhe para a gente finalizar esse lance, volta lá na origem, porque aí obriga... Pode soltar. Tem uma imagem que é de frente que eu acho que é interessante. Olha o Zé... O Zé Wellison. Olha o que ele tem que fazer, Felipe Melo. Solta o lance. Ele que tenta cortar o passe, ó. Eu acho nesse lance aí... Eu não vou jamais tirar o mérito realmente do Flamengo, foi uma jogada... assim, assombrosa do Flamengo. O Flamengo coloca 4 jogadores na última linha, no último terço, no campo de defesa do Fortaleza. E assim, o Fortaleza não tem nenhum jogador fechando o passe pelo meio. Felipe, não tem nenhum jogador fechando o passe pelo meio. Depois que chega o João Welles tentando dar um carrinho, vindo pela lateral, e mesmo assim você tem o Luiz Araújo e o Arrascaeta no centro da área, assim, parado para receber a bola. E o Luiz deixou passar a bola. Deixou passar a bola. Né? Então, assim, de fato, isso é uma jogada de um time muito bem treinado, de um time extremamente técnico, que é o time do Flamengo, porque quem começa a jogada é um zagueiro, que faz muito melhor do que muito 10 por aí, que é o Léo Ortiz. Então, assim, a liberdade que ele tem, a movimentação do Flamengo, o Cebolinha já preparado para movimentar, o Bruno Henrique tentando fazer, fez outra movimentação que trouxe um cara para cá também. Cara. Então, assim, é um belo gol de um Flamengo, e assim, porque eu não gosto de... Vamos tirar o mérito do Flamengo? Pra quê? O Fortaleza errou porque o Flamengo botou os jogadores na última linha do Fortaleza e fez com que o Fortaleza errasse, de fato. Faltou a leitura de jogo do Fortaleza, a leitura de repente, um zagueiro falar, olha, vem pra cá, fecha o meio. A imagem é muito boa.
realmente o Flamengo fez um belo gol, a parte desse gol aí, o Flamengo fez um jogo realmente de recital. E tem um outro detalhe, né, que talvez tenha influenciado no posicionamento dos jogadores do Fortaleza. 99% dos zagueiros que jogam no futebol brasileiro, aí, nesse momento, vira a bola, devolve no lateral, abre aqui no Gerson, não conduz a bola para frente. Zagueiro no Brasil, mesmo quando tem espaço, não conduz, que é uma contradição do tipo de jogo. Tem um monte de time brasileiro tentando jogar posicionado e o zagueiro não conduz a bola para atrair marcação. Ele faz, por isso que o Flamengo pagou caro, negociou por muito tempo no Léo Ortiz, porque ele é dos pouquíssimos que fazem o que ele fez. Thiago Silva fazia muito isso, né? O Thiago Silva ainda faz. Thiago Silva, né? ainda faz muito Quando isso. ele tem essa liberdade, ele vai avançando com a bola, a cabeça erguida, Essa né? fase artilheira do Arrascaeta tem muito a ver, eu acho, com o Felipe Luiz, que percebe que o Arrascaeta já não tem mais a saúde para ser aquele 10 de vir toda hora armar o time no meio-campo, de ser arco e flecha ao mesmo tempo, como ele foi a vida inteira. E talvez por isso esteja entendendo que o Arrascaeta vai ser ainda mais produtivo se ele jogar nessa zona ali do campo, ali perto da área, da meia-lua, e dar ao Gerson e aos zagueiros essa função de repente, armar o time, o De La Cruz, os próprios laterais, o Alexandre, que tem essa característica também de armar por dentro, e deixar o Arrascaeta numa zona mais de decisão do jogo, né? Tanto que ele tem 9 gols no campeonato. 9 gols, é o artilheiro. É uma fase muito artilheira do Arrascaeta e, assim, fazendo muitos gols de dentro da área, de gols de centroavante, de dominar e bater, sabe? Não é aquele gol, assim, ele faz gols de construir, de driblar, mas muitos gols assim também. E eu acho que tem muito a ver com o que o Felipe Luiz está enxergando. Por isso é que eu falo dessa questão do Bruno Henrique. Porque o Bruno dá essa capacidade do Arrascaeta ser, de repente, esse centroavante. O Bruno Henrique sai e ali, em alguns jogos, o Pedro e o Arrascaeta muitas vezes ocuparam o mesmo espaço. Inclusive no passe do Léo Ortiz, o Bruno Henrique arrasta um pouquinho. Arrasta pro lado. Pra bola passar ali. Por isso é que, eu concordo com vocês, o Pedro é um centroavante indiscutível, é um camisa 9 indiscutível, mas talvez demande um pouco mais de tempo pro Felipe encontrar a melhor forma de colocar os dois atuando juntos como uma dupla, talvez, de ataque, né? Não, pode ser. O que eu penso do Felipe, assim, como trazendo à tona o próprio Varela, né, que é um treinador, ele e o staff, que tem um feeling com o atleta, com o jogador, sabe? E esses mínimos detalhes que nós não enxergamos no dia a dia, porque nós não estamos no dia a dia de treinamento, é o diferencial do Felipe, sabe? O que o faz realmente ter potencial para, meu irmão, daqui a pouco ir para a Europa e pegar um grande clube da Europa, estar numa seleção brasileira. Realmente esse trato com o atleta de saber, de falar, olha, não está num bom momento, mas é bom, vai chegar o bom momento, eu vou espremer o melhor dele. Então, assim, é com o Pedro, é com a Arrascaeta, mas é com o Bruno Henrique, é com o Varela, sabe, é com o Ayrton Lucas. Então, assim, uma das coisas que eu tenho visto... Ele tem protegido muitos caras nas entrevistas, exato, né? Uma das coisas que eu tenho visto, e cabe realmente um elogio ao Felipe, é esse trato que ele tem com os atletas, que poucos treinadores no mundo têm. Isso faz e vai levar o elenco praticamente com saúde para o Mundial de Clubes, né? Vinha tá voltando. O Vinha entrou hoje até. Exato. E vai classificar. Na primeira fase? Vai classificar. O Flamengo classifica. Então já começo contigo. A nossa enquete